Boa noite. Boa noite. Declaro aberto a 13ª sessão ordinária do dia 2/9. Solicito ao secretário que faça a chamada. Luiz Fernando Paulino, ausência justificada com a secretaria. João Batista Ribeiro Filho, presente. Paulo Elias da Silva. Presente. Paulo Roberto da Silva. Presente. Carlos Mateus Gomes Garcês. Presente. Adalberto Rodrigues da Silva. Presente. Cássia Maria Nimetala. Presente. Luiz Gustavo Silva Ribeiro. Presente. E Silvio José Bueno. Presente. Coloco em votação a ata da 12ª sessão ordinária do dia 19/8. Tucci? Sim. Adalberto? Sim. Silvio? Sim. Dominique? Sim. Seu Paulo? Sim. Cássia? Gustavo? Sim. Aprovado. Prestação de contas da nobre vereadora Cássia Maria em missão de agendamento de reunião com a deputada Maria Elol, autorizada previamente pela presidência conforme o regimento interno. Ok. Moção de pesar. Manifestar as sinceras condolências pelo passamento da senhora professora Tânia Maria Ribeiro Ceni, ocorrido no dia 27 de agosto próximo passado, de autoria do nobre Edilson Silvio Bueno, com as condolências dos nobres pares. Coloco em discussão. Essa moção de pesar é para a Tânia, né? Filha do seu Matiti, né? A gente, família tradicional aqui em Queluzense, Ribeiro Ceni, né? E a gente foi professora em Queluz, no município. Uma pessoa muito boa que, infelizmente, veio a falecer, né? Então, acho, como a gente faz aqui para todos, acho mais do que justo essa moção de pesar para ela, que tanto era uma pessoa tão bondosa e alegre com todo mundo, né? Amiga de todos, né? Eu acho que a moção é para que a família sabe, que ela fica sabendo que a Câmara Municipal se lembra muito bem da Tânia e tinha o maior respeito por ela. Também, aproveitando, presidente, eu fiquei sabendo que o Vardello veio a falecer. Eu não sabia. O Vardello tocava sanfona, trabalhava lá no... Não sabia também. Não. Né? Uhum. Tá? Guarda da Bela Aurora, né? Eu não sabia. Eu sabia que ele estava ruim, mas que ele tinha falecido eu não sabia. Então, a gente podia fazer uma moção para eles também, aproveitando aí. Tá. É uma pessoa também boa, gostava de tocar uma sanfona, estava no meio do povo da roça, né? É uma pessoa espetacular. Também queluzense, tá? Tá. Se puder colocar, eu agradeço também. Então, em votação, a moção de pesar da senhora Tânia, né, o passamento da senhora Tânia Maria e do senhor Vardello. Tucci? Sim. Adalberto? Sim. Silvio? Sim. Dominique? Sim. Seu Paulo? Sim. Cássia? Gustavo? Sim. Aprovada a moção. Indicação 56, de autoria do nobre vereador Adalberto, indica ao Executivo Municipal quanto à aquisição de câmeras de monitoramento. Justificativa, senhor presidente, nobres vereadores. A presente medida sugere ao chefe do Poder Executivo para providências quanto à urgente e necessária instalação de câmeras de monitoramento na entrada e saída da cidade. Respeitado o cronograma de obras municipais, bem como o estudo orçamentário, a medida viria de encontro com os projetos e ações no que diz respeito à segurança do coletivo. Cabe salientar que a população local vem sugerindo incessantemente sobre esta reivindicação, visto que inibiria os atos de vandalismo praticados por meliantes, pessoas estas, que figuram entre a comunidade para práticas ilícitas. As câmeras, contudo, além da tecnologia e pessoal treinado, seriam um avanço para combater práticas abusivas de terceiros, gerando tranquilidade e benefício em prol do bem comum. É uma sugestão em favor do próximo, visando resguardar os nossos munícipes de possíveis incidentes. Projeto de Lei 23, em segunda discussão e votação, do Executivo que dispõe sobre a autorização de uso de ônibus e caminhão do município de Queluz por particular e outras providências. Em segunda discussão. Em segunda votação. Gustavo? Sim. Cássia? Sim. Seu Paulo? Sim. Dominique? Sim. Silvio? Sim. Adalberto? Sim. Tucci? Sim. Aprovado. Projeto de Lei 24, em segunda discussão e votação, do Executivo, que altera a Lei Ordinária Municipal 890 e dá outras providências. Em segunda discussão. Em segunda votação.
Tucci, Sim. Adalberto, Sim. Silvio, Sim. Dominique, Sim. seu Paulo, Sim. Cássia, Gustavo. Sim. Aprovado. Projeto de lei 25, de autoria do Executivo, que autoriza o Poder Executivo a retirar automóveis abandonados nas vias públicas e dar outras providências. Em segunda discussão. Em segunda votação, Dominique, Sim. seu Paulo, Sim. Cássia, Gustavo, Sim. Tucci, Sim. Adalberto, Sim. Silvio. Sim. Aprovado. Projeto de lei legislativo número 12, de autoria da mesa, que cria gratificação que especifica. Em segunda discussão. Em votação, Adalberto, Sim. Tucci, Sim. Dominique, Sim. Silvio, Sim. seu Paulo, Sim. Gustavo, Sim. Cássia. Aprovado. Projeto de resolução número 5, de autoria da mesa, que cria e regulamenta a ouvidoria legislativa municipal na Câmara e dá outras providências. Leitura de pareceres. Parecer unificado da Comissão Permanente de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento. O projeto de resolução em tela tem por finalidade criar e regulamentar na Câmara Municipal de Queluz a ouvidoria legislativa municipal. O presente projeto visa cumprir uma das exigências do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como facilitar a comunicação da população com a Câmara Municipal. Sendo assim, considerando que o presente projeto de resolução se faz necessário, diante a justificativa em anexo. Esta comissão, em observância ao artigo 174 do Regimento Interno, apresenta seu parecer favorável pela tramitação do presente projeto de resolução na sala das sessões em 2 de setembro, pelos relatores Silvio José Bueno, presidente Carlos Mateus Gomes Garcês, Cássia Maria Nimetala, membro, pela tramitação favorável. Comissão de Finanças e Orçamento, relator Carlos Mateus Gomes Garcês, Silvio José Bueno, presidente, Adalberto Rodrigues da Silva, membro, também favoráveis em única discussão e votação. Em única discussão. Então, como é que fala? Ele já veio para a gente, né? A gente não tem muito o que discutir esse projeto, né? Temos que votar a favor, né? Em votação, Gustavo, Sim. Cássia, seu Paulo, Sim. Dominique, Sim. Silvio, Sim. Adalberto, Sim. Tucci. Sim. Aprovado. Só um minutinho. Pulei o jurídico. O relatório do jurídico também fala da fundamentação. O respeitável projeto de resolução não entra em óbice constitucional e legal para seu prosseguimento. O projeto versa sobre matéria de competência interna da Câmara Municipal, encontrando amparo no artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal, artigo 67, inciso 2 da Lei Orgânica e artigo 188 do Regimento Interno. O princípio constitucional da legalidade na administração pública dispõe que a administração só pode realizar atos ou medidas que a lei ordena fazer. Nesse sentido, é forçoso dizer que o instrumento jurídico adequado para legislar sobre o tema está correto, isto é, a resolução, pois se destina a regular a matéria da administração interna da Câmara Municipal. Utilizando os ensinamentos de Eli Lopes Meireles, resolução é a deliberação do plenário sobre a matéria de sua exclusiva competência e de interesse interno da Câmara, promulgado por seu presidente. Não é lei, nem simples ato administrativo, é deliberação político-administrativa. Desta forma, a proposição apresentada a esta Casa e ora encaminhada para análise deste órgão jurídico apresenta boa contextuação e se mostra clara e objetiva de modo a permitir o prosseguimento de sua análise. A conclusão, posto isso e tendo em vista todo o acima exposto, entendo que o presente projeto de resolução poderá prosseguir. A análise da autoridade competente, doutora Aristóteles Campos Barros, o jurídico da Câmara Municipal. O veto parcial ao projeto de lei ordinário do Executivo número 18. Todos têm cópia, vou ler o que o Executivo alegou. Acusamos o recebimento do autógrafo de lei em epígrafe, sendo de rigor a imposição do respectivo veto parcial, nos termos do artigo 59, parágrafo 2º da Lei Orgânica Municipal, por questões que atingem a essência da pretensão legislativa, da contrariedade ao interesse público. O projeto sob estudo, por inobservância do Executivo, apresenta contrariedade ao interesse público em seu artigo 4º e artigo 6º, que assim dispõe.
Artigo 4º. Fica alterada a linha J do artigo 21 da Lei Ordinária Municipal 677 de 2015, passando a constar a seguinte redação. Artigo 21, J. Ponto de luz, ponto na rua Luiz Carlos de Barros Ramos, com 7 vagas. No artigo 6º, os permissionários atualmente locados no ponto da rua Antônio em França serão realocados para o novo ponto em frente à estação ferroviária. Frisamos que a redação original da linha J do artigo 21 da Lei Ordinária Municipal 677 de 2015 consta do seguinte modo. Artigo 21, J. Ponto na rua Antônio em França com 5 vagas. Caso se mantenha a revogação tácita do ponto existente na rua Antônio em França, através da redação constante no artigo 4º do autógrafo 18 e com a ausência de criação de ponto em frente à estação ferroviária, os artigos 4º e 6º do autógrafo 18 tornam-se conflitantes, sendo certo que causarão insegurança jurídica, podendo haver causar questionamentos judiciais, sendo assim contrários ao interesse público. Ademais, a Diretoria de Segurança e Mobilidade Urbana, em atendimento à solicitação de parecer técnico efetuado pela Secretaria de Assuntos Jurídicos, através do memorando SMAJ 133 de 2019, elaborou um estudo básico de trânsito complementar, em anexo, onde concluiu emitindo parecer desfavorável à criação de um novo ponto de táxi na rua Luiz Carlos de Barros Ramos, bem como pela criação de 7 vagas neste ponto, pelos motivos expostos no mesmo, o veto e as sanções parciais. Pelo exposto, fica vetado parcialmente o presente projeto de lei de abril de 2019, emitido pelo autógrafo 18 em decorrência do veto dos artigos 4º e 6º, por evidente contrariedade ao interesse público. Queluz, 23 de agosto, Laurindo Joaquim da Silva Garcês, Prefeito Municipal. A leitura dos seus pareceres. Parecer da Comissão Permanente de Justiça e Redação. O caso em tela se trata de veto parcial pelo Executivo Municipal ao projeto de lei 18 e os seus artigos 4º e 6º, no qual esclarece as razões do veto. Na sua razão, alega contrariedade ao interesse público com relação aos artigos sobrecitados. Apresenta ainda estudo realizado pelo diretor de Segurança e Mobilidade Urbana do município e pelo secretário de Obras e Planejamento, ao qual concluíram que a criação de um novo ponto de táxi à rua Luiz Carlos de Barros Ramos e a criação de 7 vagas neste ponto atenta contra o interesse público, sendo o motivo do veto. Cabe salientar que os procedimentos legais e regimentais foram observados. Sendo assim, esta Comissão Permanente de Justiça e Redação, em observância ao artigo 79 do Regimento Interno desta Casa, opina favorável à tramitação do veto ao projeto de lei, devendo ser observados os prazos contidos no parágrafo 2º do artigo 222 do mesmo regimento. Na sala de sessões, 2 de setembro, Comissão Permanente de Justiça e Redação, seu relator Silvio José Bueno, favoráveis, Carlos Mateus Gomes Garcês, presidente, Cássia Maria Nemetala, membro. Parecer jurídico. Relatório. Foi encaminhada a esta Procuradoria Jurídica para a emissão de parecer o veto parcial de autoria do Prefeito Municipal ao projeto 18, ao qual foi emendado em 17 de maio de 2019, justificando em suas razões que a propositura apresenta contrariedade ao interesse público, sendo que, caso se mantenha a revogação tácita do ponto existente na rua Antônio em França e com a ausência de criação de ponto em frente à estação ferroviária, os artigos 4º e 6º do autógrafo 18 tornam-se conflitantes e causará insegurança jurídica. É o sucinto relatório, passo a análise jurídica. Fundamentação. Nos termos do caput do artigo 59 da Lei Orgânica, após a aprovação do projeto de lei da Câmara, compete ao prefeito sancionar ou vetar no prazo de 15 dias úteis. Em vetando o projeto no todo ou em parte, seja por entender inconstitucional ou contrário ao interesse público, o prefeito municipal deverá comunicar ao presidente da Câmara, dentro de 48 horas, os motivos do veto, conforme parágrafo 2º do artigo 59 da LOM. O veto deverá ser apreciado no prazo de 15 dias, contados de seu recebimento, em uma única discussão e votação, sendo que o veto somente será rejeitado pela maioria absoluta dos vereadores, mediante votação, conforme parágrafo 4º e 5º do artigo 59 da Lei Orgânica. No caso em tela, o prefeito municipal vetou os artigos 4º e 6º do projeto de lei 18 e encaminhou as razões do veto a esta Casa de Leis no prazo legal. Desta forma, opino favoravelmente a tramitação do veto na forma prevista na Lei Orgânica do Regimento Interno da Câmara Municipal. Para justificar seu veto, o prefeito apresentou estudo básico realizado pelo diretor de Segurança e Mobilidade Urbana do município e pelo secretário municipal de Obras e Planejamento, ao qual concluíram que a criação de um novo ponto de táxi à rua Luiz Carlos de Barros
e a criação de 7 vagas neste ponto atenta contra o interesse público. Por esse motivo, o prefeito decidiu vetar os artigos da lei que tratam sobre o tema. Portanto, o entendimento é de que não há óbice jurídica a presente tramitação do veto, cabendo a apreciação do mérito da matéria aos nobres edis para sua rejeição ou aprovação. Na conclusão, posto isso, entendo que a tramitação do veto ao projeto de lei poderá prosseguir. Salienta-se que a proposta deve ser submetida à apreciação da Comissão Permanente de Justiça e Redação, no artigo 79 do Regimento Interno, sem prejuízo da atuação dos demais comissões. A análise da autoridade competente, Dr. Aristóteles Barros Ramos, jurídico. Em discussão. Eu quero começar fazendo minhas considerações e me levantando de maneira contrária ao veto do Executivo, buscando sempre ponderar as coisas de maneira racional. Esse projeto, ele veio de autoria do próprio Executivo Municipal, por indicação dessa Casa Legislativa, né, e respeitou o devido trâmite legal de 2 votações, respeitando os prazos, passando pelas comissões. A justificativa do Executivo, que ele não vai contra o interesse público, eu acredito que ela é totalmente vazia, pelo fato que esses táxis hoje que operam de maneira irregular, por não ter um ponto de táxi, né, regulamentado aqui, eles estão aqui porque tem um fluxo de pessoas devido ao mercado, o supermercado aqui, que tem um grande fluxo de pessoas. Então, ele vai sim de encontro ao interesse público. O que me deixa mais surpreso é que o Executivo vem com uma proposta, né, de projeto, ela passa por essa casa, a gente fez as adequações necessárias, que a gente, aqui em discussão, em plenário, a gente entendeu que realmente o ponto lá na estação ferroviária seria prejudicial ao interesse da população, não em detrimento aos taxistas. A gente está vendo o interesse da população, a gente não está aqui para deliberar a favor de uma minoria, mas sim da coletividade. Aí eu digo aos senhores, eles mandam parecer da Secretaria de Mobilidade Urbana, sendo que esse projeto, antes de vir para cá, já teria que ter passado pela Secretaria. Então, quer dizer, eles atropelam o procedimento, vem uma justificativa pífia, né, porque isso não se justifica, e vai prejudicar toda uma população, né, e vai colocar na clandestinidade, como muitos aqui gostam de rotular, né, clandestinidade. Pais de família, trabalhadores do nosso município. Então, eu rogo aos senhores aqui, nobres pares, que tenham consciência, assumam a responsabilidade, que é essa caneta e essa cadeira que os senhores ocupam aqui, né, e vejam bem a condição que os senhores poderão colocar. Não só pais de família, mas também uma população que precisa se deslocar numa cidade que não tem transporte público, né? Então, ela tem várias demandas. A gente já viu aqui por diversas vezes eu me levantar contra as insanidades do Executivo Municipal, que são muitas, e não precisa falar, porque a população está aí chocada com tudo que vem acontecendo, com a atitude que o Executivo vem adotando, né? Respeito a pessoa do campus, que é o diretor, uma pessoa super competente, mas que, pelo visto, não foi respeitado e não foi consultado à época, só vindo a se manifestar depois. E agora nós teremos que retroagir uma decisão que foi pelo colegiado aqui da Câmara Municipal, foi deliberada pelos senhores. Quer dizer, a gente vai referendar o quê? Que a gente é incompetente, que a gente não sabe o que vota? E para muitos que acompanham o trabalho nosso aqui na Câmara Municipal, eu me levantei e propus um pedido de vista, para que fosse estudado de uma maneira melhor esse projeto. E alguns dos pares se precipitaram, né, porque eu tinha feito uma indicação numa rua lateral, e fizeram uma outra indicação e votaram. Não respeitaram, quer dizer, também foram inconsequentes nas suas atitudes. E eu votei a favor do projeto, né, que era menos pior do que está lá
na estação ferroviária. Um lugar ermo, com pouca iluminação e com fluxo de pessoas que não vai... Aí sim vai contra o interesse público. Então, eu quero que os senhores pensem a respeito disso, de tudo isso que vem acontecendo, de quantos projetos de lei que já passaram aqui pela Câmara e tiveram que ser derrubados por indicação do Ministério Público, sendo que eu fui um dos poucos que se levantou contra e, muitas vezes, o único a representar para defender o interesse público e o erário público, que é nossa responsabilidade como agentes fiscalizadores para a qual a função nós fomos eleitos. Então, eu estou aqui, né, me levantando para ver se, pelo menos dessa vez, a gente vai deliberar de uma maneira consciente, porque se o Executivo ele não analisou o projeto, mandou aqui e a Câmara aprovou, o projeto está aprovado, ele não tem que vetar parcialmente. E se a gente for falar contrário ao interesse público, a gente acompanha o uso de espaço público em detrimento de empresas particulares, que aí sim, você está favorecendo o particular e não ao interesse público, né, prejudicando a livre concorrência, você favorecendo A ou B. Então, se a gente for entrar no mérito disso aqui, essa demanda dentro dessa casa não terá fim. E eu me erguerei mais uma vez contra as atitudes. Aí depois não adianta pegar no jornal que é pago por R$50 por mês lá, que é para poder colocar matéria paga, que para falar que é o vereador que atrapalha tudo, que é o vereador Gustavo, que é o problema da Câmara Municipal. Eu sou um voto diante de 9 cadeiras. Tá? Então, eu respeito a opinião dos senhores. Digo aqui e dou ênfase, respeito cada um dos senhores. Porém, eu vou atrás do interesse e aonde a gente houver pega jurídica, nós vamos questionar até o último instante, porque essa é a nossa obrigação. Não é pelo fato de eu ser uma minoria, uma oposição de minoria aqui, que eu vou me dar por vencido, não. Eu não vou me dar por vencido. Então, já estou deixando aqui o meu posicionamento para todos os senhores, tá? Peço desculpa pelo meu tom de voz, pela exaltação, é porque isso indigna, porque são tantas coisas erradas acontecendo ao mesmo tempo. Vereador, sobre o projeto, que está fugindo um pouco do tema, né? Porque você já está abrangindo, por né? favor, mas é verdade, vereador. Eu estou falando do projeto. Eu estou falando do projeto. Não, já está estendendo o negócio. Como né? assim? O objeto é o presidente. É o veto, não é? Então, em que sentido? Entendeu? Por favor, delibere. Ele está falando da vereador. administração. Por favor, delibere. Qual o Senhores, sentido por que eu estou favor. estendendo? Senhores, Qual o sentido por favor. que eu Ele estou está falando do de uma mérito? conduta, eu estou falando. Eu estou falando do mérito, que já foram N projetos. Da mesma forma que você está falando, ia ser vetado, então, da mesma forma. Se o senhor não favor. tem conteúdo para poder argumentar e fazer a defesa do projeto não é. que o senhor quer vetar, Por favor. simplesmente vote. Se o senhor não tem conteúdo Tudo bem. para argumentar, simplesmente faça o Tudo seu bem, voto de tudo bem. cabresto. Assim como são as coisas. Olha como é que você fala comigo. Não tem voto de cabresto aqui não, vereador. Faça dessa Não tem maneira. voto de cabresto, Faça hein? dessa maneira. Não é voto de cabresto, Faça hein? dessa maneira. Senhores, Tá? Entendeu? por favor. Tem muito mais coisa irregular aqui em relação a isso. Por favor. Tem muito mais coisa irregular em relação a isso. O senhor sabe disso. O senhor sabe disso. O senhor não fuja do mérito. A gente está É. debatendo a matéria. Então, o senhor está fugindo. o senhor está me acusando? Tá? Quem que é de Eu não cabresto? estou acusando. Tá? Quem que é de Eu não cabresto? estou Quem que é de acusando. cabresto? Faça o seu Prova voto. que eu sou de Senhores, cabresto, por rapaz. favor. Se não tem Prova que eu argumento, sou de cabresto. Se você não tem argumento, Ah, faça o seu voto em silêncio. Quer falar demais, rapaz? Tá? Senhores, o senhor fala não tem demais. argumento, Por favor. faça o Não voto tem em argumento, silêncio. rapaz. Você está fazendo Você não chacota tem aí. argumento, rapaz. Satisfeito, presidente? Mano de acusar, que fazer festa. Vamos lá. Procede, então. Continua em discussão o projeto? Oi. Claro. Uhum. Não, não cortou. Boa noite a toda a população de Queluz. Boa noite. Tendo em vista a repercussão desse processo de votação aqui na casa, tendo em vista que eu sempre procurei agir da melhor forma possível, até mesmo por ser advogada e por questões jurídicas,
Eu acho que se esse processo, se essa votação está aqui novamente, foi porque nós, da outra vez, votamos de uma forma equivocada e não tivemos o discernimento e o entendimento jurídico do que deve ter sido feito. E eu acho que a gente, até nesse ponto, se for preciso, temos que assumir a nossa parcela de culpa. Segundo foi informado para mim, tendo em vista que o meu voto vai ser muito questionado e eu procuro votar de acordo com as minhas convicções, realmente, independente de qualquer coisa, e eu sempre fiz isso, eu vou votar para manter o veto, porque vai entrar na questão jurídica de nulidade, que é isso que está sendo questionado pelo jurídico do Executivo. Aí vai votar, ou o veto vai ser derrubado, ou vai ser mantido, e vai entrar lá na Justiça para decidir um negócio que lá na frente vai tirar todos os motoristas aqui de qualquer forma, se realmente houver esse erro. Então, eu, Cássia, vereadora, vou manter o veto do prefeito, porque eu não quero mais que as coisas corram aqui visando o erro jurídico, a nulidade do negócio jurídico que está sendo aqui nessa casa, para depois dar problema de novo. O ano que vem, o mesmo projeto, com os mesmos lugares, vão poder ser debatidos aqui, se for de vontade do Executivo ou não, que já é outro questionamento, mas vai poder entrar em votação um projeto de lei semelhante, a gente pode analisar, pedir para o jurídico da casa refazer, ver o que está de errado, ou chama outro advogado. A minha única questão é essa. Eu, como advogado, eu não posso derrubar o veto do Executivo, sendo que, por questões jurídicas, nós cometemos um erro aqui. Se foi cometido esse erro por todos nós, a gente tem que assumir. Erramos, seja por falta de conhecimento, seja por que for. Então, está anulado? Vamos anular e vamos refazer de novo. Eu não posso votar para derrubar o veto do prefeito em cima de uma coisa que foi feita na ilegalidade aqui. Não tem argumento para isso, nenhum. Não há. Seja para prejudicar, infelizmente, prejudicar os taxistas ou a população que se beneficia daqui, que eu sei da necessidade. Não estou questionando isso, que fique claro e conste em ata. Eu sei que a população precisa, só que as coisas têm que ser feitas direito. E aqui, para isso que nós estamos aqui. Foi feito errado, então vamos parar e recomeçar e fazer do zero para ver se faz da forma correta, para que ninguém saia prejudicado mais. Essa é a razão do meu voto, de manter o veto do prefeito, para que no ano que vem o projeto volte à casa novamente e seja feito da maneira correta. Respeito a votação dos demais, de todos da casa, não me oponho a nada e cada um tem o direito de votar da forma que quiser. Esse é o meu entendimento. Agradeço a todos que vão respeitar a minha votação. Obrigado. A questão é o seguinte, igual estávamos deliberando a favor disso ou contra isso na sessão passada. A questão sobre os pedidos de vista, nós íamos ter a mesma resposta que hoje está no conteúdo do projeto. E essa resposta ia ser mandada pelo pedido de vista. Então, daí íamos deliberar de que forma? Concordando ou não concordando? Se nós estamos aqui como... tem vereador que fala que a gente está aqui para fazer tudo que a lei determina, nós teríamos que acatar uma lei maior, não é isso? Então, de qualquer forma, ia chegar-se a estaca zero. Concorda? No meu ponto de vista, é isso que ia acontecer. Agora, eu acho que, na verdade, o que tem que ser revisto é todo o sistema de funcionamento de ponto de táxi no município. Porque tem ponto descoberto aí, ó. Tem ponto em outros lugares da cidade que não tem carro. Então, tem que se criar realmente uma nova forma. Não só tem que pensar num ponto ou no outro ponto. Tem que se pensar na coletividade, como o vereador falou, não é? Pensar no povo. Pensando no povo é o quê? Atender também quem está precisando lá onde não tem movimento. Entendeu? Sei lá, pensar num sistema de rádio, num sistema de central, ter um cadastro de telefonia para ver quem realmente trabalha ou quem tem táxi para não trabalhar. Porque tem tudo isso. Agora, isso tem que ser visto. É muito fácil deliberar aqui e falar que quer um ponto de táxi na porta do mercado. Agora, eu quero saber quem precisa do táxi lá na Figueira, se tem alguém lá. Quem precisa de um táxi lá na Palha ou lá em outro lugar. Quem está lá? Ninguém quer, daí não está. Daí tem que usar o telefone. Então, o que eu falo, tem coisas que têm que ser organizadas. Então, eu acho que tem que ser revisto todo o sistema. Não é só em relação a um ponto ou não. Como o Campos, no caso, diz aqui no parecer, que está irregular, por distância, isso, aquilo, espaço, tudo isso. Tem que ser revisto todo o sistema de táxi da cidade. Não é pensar especificamente
nessa ocasião. No meu ponto de vista, é isso que tem que fazer. Tem um monte de ponto aí que não tem taxista. Inclusive, lá no outro, no Mercado São João, lá não tem um taxista. E tem um ponto lá. Antigamente, aquele ponto era disputado para caramba. Por que será? Então, aqui ninguém está cobertando nada e ninguém está puxando sardinha para lado nenhum. A verdade é essa. Entendeu? A verdade é essa. É isso que tem que ser revisto. Tem que ser revisto o todo. Entendeu? É isso que eu acho. Tem que se pensar na coletividade, é isso. É na população. Não é em 4, 5, não. Mais alguém? Quando foi feito esse ponto aí, eu passei aqui na... Eu acho que a rua chama Mário Fabre, né? Essa aqui de frente à estação. Não é Tenente isso? Manuel França. Tenente Manuel França? Tenente Manuel França. Então, é a rua Tenente Manuel França. Não era lá na estação, era na rua, de frente à estação. Né? Aí os motoristas estiveram com a gente e pediram se não podia vir para cá, porque lá não tinha como as pessoas saírem, os táxis chegarem, essas coisas assim. Esses táxis aqui, a gente até tentou ajudá-los, mas a gente cometeu erros aqui, como a própria vereadora disse. Esses táxis aqui têm seus pontos. Eles estão aqui, mas eles têm os seus pontos de originalidade, que nem o vereador Tucci falou. Mas eu acho que a gente está aqui para fazer as coisas certas. E a coisa certa, nesse exato momento, é a gente vetar, e como diz a vereadora, no ano que vem, a gente entrar com um projeto de novo, um projeto correto, para que seja feita as coisas certas aqui no município. Esse é o meu voto, e vou votar a favor do veto. Em menos de 1, 2 semanas, os outros taxistas iam entrar com uma ação de nulidade. Isso aí é real. Como a vereadora mesmo falou. Ele é advogado e entende um pouco da causa. Ia anular, ia tentar anular o procedimento. A questão aqui, a questão do mérito aqui não é a quantidade. Poderia ser reduzida a quantidade de táxis ali, de 5 para 3, para 4, né? Se alega-se que não tem espaço. Mas falar que contraria o interesse público, que é a justificativa que está aqui. Ademais, a Diretoria de Segurança e Mobilidade Urbana, no atendimento à solicitação do parecer, efetuada pela Secretaria de Assuntos Jurídicos, através do memorando, elaborou o estudo básico do trânsito complementar e anexo, e concluiu o parecer desfavorável da criação do ponto de táxi na rua Luiz Carlos Barros Ramos, bem como pela criação de 7 vagas, pelos mesmos motivos. Então, quer dizer, 7 vagas, mas não pode se criar 5? Não. Vão extinguir por um todo. Então, aqui eu quero deixar bem claro, não houve erro da Câmara Municipal, porque essa argumentação do Executivo, ela é mentirosa. Ela é mentirosa. Entendeu? Falar que vai contra o interesse público, espera aí, se você tem uma demanda dentro do município, né? As pessoas estão ali, você está regulamentando o que está errado, porque os caras estão agindo de uma maneira errada, porque eles são de um ponto e estão trabalhando em outro. E aí o Executivo entendeu que, como não tem ainda a parte de fiscalização, tudo para poder fiscalizar quem está no seu devido ponto ou não, foi ideia do Executivo por indicação do Legislativo. Então, como que não tem interesse público? Se a demanda chegou até essa casa, foi o Executivo contestou. Vem falar que causa insegurança jurídica, isso é balela. Isso é balela. Você está entendendo? É para poder justificar que vão ter que retroagir no voto aqui dentro dessa casa. Porque você tem que se erguer e assumir. Porque quando há erro, ninguém aqui tem medo de errar, não, porque para poder corrigir erro, ninguém esquenta de ir no Ministério Público, que eu já tive lá, quem quiser ver, tem mais de 40 representação minha lá, para poder. Então, falar que aqui o Executivo quer evitar, e outra coisa, a maior parte das ações não chegou a nem entrar em constitucionalidade. O Ministério Público deu a oportunidade de se corrigir as demandas que eram detalhes, né, que foram levantados por mim aqui, e acabou-se, encerrou-se o procedimento. Então, isso aí é pura balela e tem outros interesses por trás. Existem outros interesses por trás. Tá? Mais alguém? Em votação. Sim, a favor do veto e não contra o veto. Certo. Vereador Tucci? Sim. Adalberto? Sim.
Silvio, Sim. Dominique, Sim. seu Paulo, Sim. Cássia, Gustavo. Então, a votação foi a favor do veto do prefeito. Aprovado. Pode continuar, por favor. Projeto de Lei Ordinária 28, de autoria do Executivo Municipal, que institui o Fundo Municipal de Saneamento Básico do município de Queluz, delega o Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável e do Meio Ambiente, CODEMA, atribuições do Conselho Municipal de Saneamento Básico e outras providências. Foi apresentada uma emenda do vereador Silvio José Bueno, uma emenda corretiva ao projeto de lei 28. Fica corrigido o inciso 9 do artigo 17 do presente projeto de lei, passando a ter a seguinte redação: artigo 17, 9. Articular-se com outros conselhos existentes no Brasil, nos municípios e no estado de São Paulo, com vistas à implementação do Plano Municipal de Saneamento Básico. Justificativa, senhor presidente, nobres pares. A presente emenda tem por finalidade corrigir o nome do estado constante no mencionado inciso, ou seja, onde consta o estado de Minas Gerais, lê-se estado de São Paulo. Queluz, 26 de agosto de 2019, Silvio José Bueno, relator. Presidente da Comissão de Justiça e Redação. Passo a ler. Pode colocar a emenda, Paulo. Pode colocar a emenda. Todos. Senhores, em votação, a emenda do vereador Silvio. Adalberto. Sim. Tucci. Sim. Silvio. Dominique. Sim. Seu Paulo. Sim. Cássia. Gustavo. Sim. Aprovada a emenda. Passando a leitura dos pareceres pela Comissão de Justiça, Redação, Finanças e Orçamento. Trata-se de projeto de lei de autoria do Poder Executivo que visa instituir o Fundo Municipal de Saneamento, FMSB, no município de Queluz e delega ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável e do Meio Ambiente, o CODEMA, atribuições de Conselho Municipal de Saneamento Básico. O presente projeto encontra respaldo no artigo 9º da Lei Orgânica, no qual preceitua que compete ao município, no exercício de sua autonomia, legislar sobre assuntos de interesse local, o artigo 54 do mesmo ordenamento jurídico, bem como o inciso 4 do artigo 183 do Regimento Interno da Câmara. Vale lembrar ainda que consta no mencionado projeto o encaminhamento de exposição de motivos que justifica a sua necessidade. A Comissão Permanente de Justiça e Redação apresentou emenda corretiva necessária. Sendo assim, diante do exposto, levando em consideração que os preceitos legais foram respeitados e diante da justificativa apresentada, opino pela tramitação do presente projeto de lei. A Comissão de Justiça acompanhou pelo relator Silvio José Bueno, favorável Carlos Mateus Gomes Garcês, presidente, Cássia Maria Nemetala, membro. De Finanças e Orçamento também favoráveis, Carlos Mateus, relator, Silvio José Bueno, presidente, Adalberto Rodrigues da Silva, membro. Parecer jurídico, relatório. Trata-se do presente projeto de autoria do nobre executivo, onde institui o Fundo Municipal de Saneamento Básico. Fundamentação. O respeitável projeto de lei, salvo melhor juízo, não encontra óbice constitucional e legal para seu prosseguimento. A proposição apresentada a esta Casa de Leis e ora encaminhada para análise deste órgão jurídico apresenta boa contextuação e se mostra clara e objetiva, de modo a permitir o prosseguimento de sua análise. Quanto à proposição apresentada, verifique-se que foi eleito o expediente legislativo correto, bem como observada a competência para iniciativa do projeto de lei, nos termos do artigo 54 da Lei Orgânica, inciso 4 do artigo 183 do Regimento Interno. Portanto, o entendimento é de que não há óbice jurídico ao presente projeto, cabendo a apreciação do mérito da matéria aos nobres edis para sua aprovação ou reprovação. Após devidamente instruído com o parecer da comissão na forma regimental, o presente projeto poderá ser incluído na ordem do dia para ser apreciado. Ressalta-se que o quórum de deliberações do projeto em questão é de maioria simples dos membros da Câmara, no artigo 65 da LOM. Neste sentido, por tudo quanto exposto, opino favoravelmente a tramitação, discussão e votação da proposição ora examinada. Única ressalva feita ao projeto trata-se de erro de digitação, onde no inciso 9 do artigo 17 consta que dentre as competências do CODEMA estão articular-se contra os conselhos existentes no Estado de Minas Gerais, quando o correto seria Estado de São Paulo. Conclusão, posto isso e alterado a disposição dos moldes acima exposto, entendo que o presente projeto de lei poderá prosseguir. Saliente-se que a proposta deve ser submetida à apreciação da Comissão Permanente de Justiça e Redação, sem prejuízo da atuação das demais comissões.
é a análise da autoridade competente, a doutora Aristóteles Barros, de Campos Barros, jurídico. Em primeira discussão, em primeira votação, Gustavo, Cássia, seu Paulo, Sim. Dominique, Sim. Silvio, Sim. Adalberto, Tucci. Sim. Aprovado. Projeto de lei complementar número 6, de autoria do Executivo Municipal, que inclui o anexo 4 da lei complementar 6 e dá outras providências. Eu queria levantar um pedido de vista desse projeto novamente. Em votação, pedido de vista do vereador Carlos Mateus, Silvio, Sim. Dominique, Sim. seu Paulo, Sim. Cássia, Gustavo, Tucci, Sim. Adalberto. Sim. Aprovado o pedido de vista. Projeto de lei ordinária 29, de autoria do Executivo Municipal, que cria em Queluz o selo de empresa amiga do aprendiz. Todos têm cópia, somente leitura. Projeto de lei ordinária 30, de autoria do Executivo Municipal, que altera a lei ordinária municipal 881 de 2019. Somente leitura, todos têm cópia. Passa a leitura dos expedientes. Ofício GP 273/2019, respondendo uma solicitação do vereador Paulo Roberto e do prefeito municipal, o deputado federal Davi Soares. Cumprimentando cordialmente, vem pelo presente solicitar os bons prestes de Vossa Excelência no sentido de intervir junto ao governo federal para viabilizar a liberação de emenda no valor de R$500 mil para implantação e melhoria de infraestrutura em nosso município. Ofício GP 274, também nos mesmos moldes ao deputado, também para aquisição de veículo tipo micro-ônibus para atender a educação, dos senhores Paulo Roberto, vereador, Laurino Joaquim, prefeito. Ofício GP 357, em resposta ao requerimento, ofício de indicações dos nobres pares. Com meus cordiais cumprimentos e a honra de me dirigir a Vossa Excelência, em resposta aos requerimentos, ofícios e indicações supramencionadas, informando que segue anexo as respostas referentes às solicitações direcionadas ao Executivo e à Diretoria de Segurança e Mobilidade Urbana. Passando a seguir, respondeu o senhor Benedito Campos Moreira ao requerimento 128 do nobre vereador Paulo sobre estacionamento na Nossa Senhora Auxiliadora. Responderam ao requerimento 136 do vereador Dominique sobre pintura de redutores. Ofício GP 17, redutores do nobre Edil Gustavo na Hermínio Sandretti. No ofício SV 10, faixa de táxi pelo vereador Paulo na Marechal Floriano. O ofício SV 24, redutores pela vereadora Paula, pintura e sinalização. O ofício especial do reparo de obstáculo do vereador Paulo na rua Eduardo Lins Prado. Ofício SV 164 da Cássia, placas cadeirantes próxima à rodoviária. E ofício PC 192, indicação 37 do vereador João Batista sobre faixa de pedestre. Em resposta ao requerimento 128 do vereador Paulo Roberto da Silva, referente à implantação de estacionamento em frente à igreja do bairro Fogueteiro, será objeto de estudo juntamente com a Secretaria Municipal de Obras e Planejamento. Em resposta ao requerimento de urgência 133 do vereador João Batista, esclareço que foi levado ao conhecimento do secretário municipal de Obras, senhor Sidney José Ferreira, que já deu início à pintura no trecho compreendido entre o bairro São Benedito até a Canção Nova e se estenderá até Figueira dentro da logística daquela secretaria e, ao final, abrangerá todo o município, aplicando também o que indica a resolução do CONTRAN 600, de 24 de maio de 2016, e a resolução de número 243, de 22 de junho de 2007, quando da aquisição de placas. Em resposta ao ofício SP 17, do vereador Luiz Gustavo, informo que, em conjunto com a Secretaria Municipal de Obras e Planejamento, responsável pela engenharia de tráfego neste município, decidimos promover estudo de viabilidade de implantação de ondulação transversal pela rua Hermínio Sandretti, conforme solicitado. Contudo, será seguido posteriormente, quando da aquisição de placas, também o contido na resolução do CONTRAN e a resolução 243, de 22 de junho. Em atenção ao ofício SV 24 da vereadora Paula, informo que a Secretaria Municipal de Obras, através do seu secretário Sidney, já deu início à pintura de ondulações transversais no trecho compreendido entre o bairro do São Benedito e até Canção Nova,
e ainda já está em andamento naquela diretoria um procedimento base de estudo de trânsito no que tange a dar cumprimento do que indica a resolução do CONTRAN. Em atenção ao ofício SV 10 do ex-senhor vereador Paulo Roberto, certamente será avaliada a possibilidade pelo setor responsável, que no caso é a Secretaria Municipal de Obras e Planejamento, para se verificar a viabilidade. Em atenção ao ofício especial 19 do vereador Paulo, informo que foi reparado pela Secretaria Municipal de Obras e Planejamento. Em atenção ao ofício SV 164, encaminhado à senhora excelentíssima vereadora Cássia, decidimos acatar o pedido e promover estudos sobre o melhor local a ser implantada a sinalização conforme estabelece o Manual de Sinalização Vertical em vigor através da Resolução 180, quando da aquisição de placas. Por fim, em atenção à indicação 37 do vereador João Batista, decidimos acolher o pedido e incluir o pedido em procedimento de estudo já aberto por essa diretoria PAPTRANS, número 004-2018-6939, que trata das mudanças de circulação do trânsito, emplacamentos regulamentares e das outras providências anteriormente solicitado por vossa indicação e também pelo vereador Silvio Bueno e assinado pelo Nobres Pares. A sinalização horizontal deve seguir o disposto na Resolução 236, de 11 de maio de 2007, e requer sinalização do local com placas de regulamentação e advertência, além de se levar em conta o fator piso paralelepípedo, que deverá receber uma camada de asfalto na transversal e nos 3 pontos visualizados por essa diretoria, e só então receber a pintura adequada, tudo devidamente planejado juntamente com o responsável pela engenharia de tráfego, do senhor Sidney José Ferreira, e a ser implantado com a aquisição das placas e do material necessário para a conclusão do pedido. Encaminho a documentação para vosso conhecimento e arquivo pessoal e demais providências que julgar necessárias. Atenciosamente, Campos Moreira, diretor de Segurança e Mobilidade Urbana. Ofício GP 358, respondendo ao requerimento dos vereadores João Batista e Silvio Bueno, reiterando o requerimento 108 de placas de trânsito e aplicação da Lei de Trânsito, a data de funcionamento. Tenho a honra de me dirigir a Vossa Excelência, em resposta ao requerimento submencionado, informar que segue anexo as respostas conforme vossas solicitações, que foi prontamente fornecida pela Diretoria de Segurança e Mobilidade Urbana. Atenciosamente, Laurindo Joaquim da Silva Garcês. Esclareço que, em data de 26 de junho, encaminhei à Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos o memorando 19 de 2019, cópia em anexo, prestando esclarecimentos no que tange a competência dessa diretoria referente ao requerimento de urgência, informação 108, que indagava sobre a aquisição de placas de sinalização. Contudo, na oportunidade, informei que os questionamentos sobre a aquisição de placas deveriam ser dirigidos ao setor de licitação. Em data de 8 de fevereiro, a Secretaria Municipal de Obras e Serviços encaminhou a essa diretoria o memorando 11, solicitando estudos sobre os locais, onde seria colocada as sinalizações verticais, para então solicitar a aquisição dessas placas. Em data de 21 de fevereiro, este diretor encaminhou o ofício para a Secretaria Municipal de Obras e Serviços, retornando então o estudo solicitado sobre a implantação e sinalização vertical, placas de regulamentação informativa e advertência em diversas ruas do município de Queluz. Neste documento, solicitei urgência na aquisição de placas para as ruas Amilcar Bevilacqua, Padre Lúcio e Emílio Sandretti, atendendo então o contínuo memorando 11 de 8 de fevereiro, enviado pela Secretaria Municipal de Obras e Planejamento. Diante disso, o secretário municipal de Obras e Planejamento, senhor Osiel Ferreira, à época, encaminhou a relação das placas a serem adquiridas para o senhor Jorge Ricardo Leles Júnior, secretário municipal de Administração, conforme o memorando do Secretaria Municipal de Obras 21 de 2019. Quanto a este novo requerimento assinado pelos senhores vereadores Silvio e João Batista, ratifico que no local não possui informações, sendo necessário realizar uma consulta junto ao setor responsável, que certamente está providenciando todo o expediente legal para adquirir este material. Informa ainda que o processo de municipalização de trânsito em Queluz segue um roteiro a ser concluído e que a Lei Ordinária 875, de 11 de março, aprovada pela Câmara, foi a primeira etapa a ser cumprida. Com base nessa lei, outras etapas puderam ser concluídas, e a primeira foi a contratação de firma responsável por processamento de dados, e a outra etapa foi a aprovação do Decreto 40,
de 18 de junho de 2019, que aprovou o regimento interno da JARE. Em data de 28 de junho de 2019, foi aprovada a Portaria 39, que nomeou a Autoridade Municipal de Trânsito em 18 de julho de 2019. E foi aprovada a Portaria 49, que nomeou os membros da JARE, e em 5 de agosto de 2019, foi aprovada a Portaria 76, que designou os agentes municipais de trânsito para executarem a fiscalização, orientação e operação de trânsito nas vias públicas municipais. No momento, está sendo providenciada a documentação final a ser reencaminhada ao CETRAN, solicitando vistoria técnica em nosso município. Esclareço que a Lei 9.503, de 23 de setembro de 97, instituiu o Código Brasileiro de Trânsito e suas regulamentações, na qual, em seu artigo 24, estabelece as competências aos órgãos municipais de trânsito, desde que devidamente integralizados ao Sistema Nacional de Trânsito. A aplicação do CTB em nosso município, em sua íntegra, só será possível após vistoria do CETRAN com parecer positivo. Em seguida, o CETRAN notifica o DENATRAN, que expede uma certificação junto à SNT. Daí, então, o município fica apto a promover a devida fiscalização de trânsito com a aplicação de autuações e multas, respeitando, logicamente, o direito de ampla defesa e contraditório. Essa Diretoria de Segurança e Mobilidade Urbana deixa um convite aberto aos nobres edis a nos visitarem e conhecerem nosso trabalho e todo o andamento do processo de integralização através do PAPTRANS, da Diretoria de Serviços de Mobilidade Urbana, no protocolo 001 de 2018, 6939. Para conhecimento e demais providências que julgar necessária, atenciosamente, Campos Moreira. Solicitação faz respondendo ao ofício SV 177 de 2019 da vereadora Cássia Maria, pela assistência social Ana Cláudia. Em relação à solicitação de informação sobre preenchimento do SINAM em nosso município, tem a apresentar que a Secretaria Municipal de Saúde realiza esse trabalho. Aproveito a oportunidade para convidá-la a comparecer na Secretaria Municipal de Promoção e Desenvolvimento Social para juntos pensarmos em uma ação preventiva que atenda nosso município de modo eficiente e eficaz, pois é de conhecimento desta técnica e Vossa Excelência ter iniciado a elaboração de um projeto voltado ao atendimento de pessoas que sofrem violência doméstica. E como não existe no município um trabalho específico nessa área, acredito que podemos contar com todos que demonstrem interesse em fazer algo a mais. Assim, conto com sua atenção, colocando-me à disposição. Câmara Municipal de Queluz, em requerimento de urgência 131, troca de luminárias no centro da cidade, Adalberto, pelo vereador Adalberto. Analisamos sua solicitação referente ao requerimento 207 da Câmara de Queluz e esclarecemos que para a colocação de braços de iluminação pública e luminárias nos postes que não tem, a solicitação deve ser encaminhada pela Prefeitura Municipal, haja vista a necessidade de elaboração de estudos, projetos e custeio da nova obra e do custo do consumo mensal de energia elétrica da iluminação em questão pela Prefeitura, pela Electro ao vereador. Por último, ofício da Secretaria de Segurança Pública, respondendo ao vereador Adalberto, pelo nosso ilustríssimo delegado de Polícia, Celso Marcelo. Pelo presente atendimento aos termos do ofício SV 178, informa a Vossa Senhoria que o acidente ocorreu no dia 23/8, às 5h20. Local dos fatos, cita a rua Oscar de Almeida, bairro São Pedro, nesta urbe. Nas proximidades do Banco Santander, registro digital de ocorrência, versando sobre lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, fuga do local do acidente e omissão de socorro. Outro sim, fundo a Vossa Senhoria o não encaminhamento referido à RDO, visando preservar os dados contíguos por tratar de peças de procedimento que ainda se encontra tramitando em um dos cartórios criminais nesta unidade de polícia judiciária. Na oportunidade, apresento a Vossa Senhoria meus protestos de elevada estima e distinta consideração. Somente, senhor presidente. Obrigada. Declaro aberta a palavra livre. Com a palavra, o vereador Dominique. Senhora presidente, boa noite. Aos demais vereadores também, meu boa noite. Boa aos noite. funcionários da casa e ao pessoal aí da internet que está acompanhando os trabalhos da gente aqui. Primeiramente, eu quero agradecer ao senhor Alexandre Bevilacqua e à senhora Rosana, do Sindicato Rural, pelo evento feito domingo
dia 25, lá no bairro União. Evento esse feito pelo Senar, que muito agradou o pessoal do bairro, e a gente espera que mais vezes o senhor Alexandre traga mais eventos para a gente lá. Também quero agradecer aos enfermeiros Edmilson e Thaís, que no mesmo dia do evento, desse do Senar, lá no bairro União, foi feito a vacinação contra o sarampo. Foi o maior êxito lá. Bastante gente foi vacinada, graças ao trabalho dos dois enfermeiros, Edmilson e Thaís. Também quero aqui fazer um agradecimento ao Executivo e ao senhor Campos por ter pintado esses quebra-molas, no qual já ouvimos aqui da secretária, ali da São Benedito até o bairro da Figueira. E no que foi dito por mim aqui, que todo começo tem começo, meio e fim, e dessa vez teve começo, meio e fim. Meus agradecimentos ao Executivo e ao senhor Campos. No mais, uma boa noite a todos. Boa noite. Com a palavra, vereador Gustavo. Boa noite. Boa noite aos amigos que acompanham os trabalhos legislativos nessa noite pelo Facebook. Eu quero começar fazendo um requerimento de informação para a Escola da Palha. Hoje veio uma mãe me procurar para reclamar que as crianças não estão podendo repetir a merenda. Come-se uma vez e depois eles pedem para comer uma fruta ou outra coisa que está disponível, mas não estão deixando repetir a merenda. E o que tem causado indignação é que o restante da merenda que sobra, que não é falta de merenda, veja bem, não estão deixando repetir, mas o restante é todo jogado fora. Então, diante dessa reclamação e de que também na escola de período integral, o lanche da tarde ele é sempre o mesmo. Então, eu queria saber, com relação a se não está podendo repetir o porquê, né, sendo que está havendo desperdício de alimentos, o que é inconcebível de qualquer maneira, e com relação ao lanche da tarde, para mandar se tem um cardápio variado ou se faz parte, né, só para que eles informem, para a gente poder passar uma informação concreta, já que trata-se de um programa nutricional que previamente é elaborado, então a gente precisa da informação da profissional da área aí para poder estar formando juízo a respeito disso. Em votação, requerimento de informação do vereador Gustavo, com relação à merenda, a qual não está sendo permitida o aluno repetir, mas que, segundo informações, é jogado fora. E devido ao lanche do horário integral, que está sendo o mesmo todos os dias. E também, com base nisso, saber essa sobra do alimento, essa comida que não é consumida, qual é a destinação que é dado para esse alimento, por gentileza, de toda a rede municipal. Só um minuto. Senhor, requerimento para a diretora? Para a diretora do colégio... Diretora da Palha. Da Escola da Palha, porque o fato ocorre lá, né? Aí depois o senhor quer saber o destino da comida. Isso. Sim. A sobra. A sobra, que é feito com o que sobra do alimento. Porque não está tendo falta de comida. Está sobrando. Não é isso a reclamação, sobra, falta de tendo, comida. não estão podendo repetir e está havendo desperdício. Tá. Votação. Em votação, o requerimento, vereador Tucci. Se está acontecendo isso, né? Requerimento de acontecendo isso. informação. Tá. Adalberto, Sim. Silvio, Sim. Dominique, Sim. seu Paulo, Sim. Cássia, Gustavo. Sim. Aprovado o requerimento. Também aqui, mandar um ofício aqui para a Secretaria de Educação, melhor, um requerimento, para informar a respeito da licitação do veículo da APAI, primeiramente, que mande cópia do procedimento, o porquê do veículo destinado
para esse transporte está quebrado durante alguns meses já, parece que é desde o ano passado, e parece que vem se gastando uma quantia considerável com o transporte. E também que ele tem deixado a desejar. Deixou uma mãe para trás semana passada, hoje esqueceram a mãe na aba novamente, aí já ficou cerca de 40 minutos lá aguardando porque foi esquecido. Então, que faça esse ajuste técnico para poder atender e o porquê de não estar... Requerimento, né, vereador? Vereador, requerimento para a Secretaria de Educação com relação Ao à carro da licitação do veículo que é utilizado do papai e o porquê de estar gastando, né, segundo informações, está gastando uma quantidade exorbitante com isso e informar o porquê de estar havendo esquecimento de pais, né? Das crianças com os pais, porque Tá. as crianças lá vão acompanhadas. Tá. Vereador Tucci, Sim. Adalberto, Sim. Silvio, Sim. Dominique, Sim. seu Paulo, Sim. Cássia, Gustavo. Sim. Aprovado o requerimento. É um ofício da Secretaria de Obras para que insira uma placa ali na rua Tomás Ribeiro Júnior, no Alto Santo Cruzeiro, de proibido jogar lixo. As pessoas estão fazendo descarte de maneira indevida ali e a população mesmo não aguenta. Então, para que ver se os moradores se conscientizam e tornam o ambiente um pouco mais agradável. Tá? Então, É uma ofício, indicação de né? uma placa Tá. de proibido jogar lixo na escadaria. Tá? Tá. Ela vai ficar naquela região que estão descartando. Também solicitar, através de requerimento de informação, a prestação de contas das OS que atenderam o município desde o ano de 2017 até a que está atualmente atendendo aí, gerindo a área da saúde. Tá? A prestação de contas e também a relação de funcionários com cargo e função e também prestadores que tem lá para poder a gente fazer um comparativo. Em votação, requerimento do vereador Tucci, Sim. Adalberto, Sim. Silvio, Sim. Dominique, Sim. seu Paulo, Sim. Cássia, Gustavo. Sim. A indicação para a Secretaria de Mobilidade Urbana para que seja estudada a possibilidade de inserir faixa de pedestres de maneira elevada. Eu achei um comentário muito interessante aqui das pessoas que acompanham sobre a alegação que os veículos estacionam sobre a faixa de pedestre. E a faixa de maneira elevada pode estar vindo a dificultar e melhorar o deslocamento, porque os carros são obrigados a diminuir, né? Que seria uma lombada com faixa. Em Resende tem, as cidades têm elevado a faixa de pedestre. Então, fazer indicação para a Secretaria de Obras. E hoje, também, em conversa com o secretário de Obras, uma cobrança ali dos moradores do bairro da Figueira com relação ao escoamento de água. Ele me deu a informação que já iniciou as obras lá para fazer a canalização. Então, parabenizar o executivo, o secretário de obras, que estão dando seguimento. As manilhas estavam lá desde o ano passado, a gente vem acompanhando, já houve pedido também de outros vereadores, e é bom a gente ver as coisas começando a acontecer, se encaminhando e melhorando a vida da população, que é o nosso propósito, a nossa finalidade aqui é estar promovendo essa melhora e discutindo aqui as demandas. Então, a gente fica satisfeito, sente que realmente vale a pena a gente lutar, como cidadão queluzense, e representar todos aqui de maneira digna. Então, eu quero agradecer a todos, pedir desculpa aí devido a alguma discussão mais acalorada a todos os pares, que às vezes a gente que da área, de segmento de transportes aí, a gente vê algumas injustiças que elas são a nível nacional. Então, a gente, quando está aqui do outro lado, a gente também se coloca na condição daqueles que foi uma realidade durante muitos anos da gente. Então, a gente se solidariza com as pessoas. Então, é somente isso, e agradecer e pedir desculpa a todos aí
por alguma colocação de maneira indevida, mas é simplesmente no intuito de poder defender e fazer as coisas da melhor maneira possível, que é nosso dever ou obrigação, sempre respeitando o posicionamento de cada um dos senhores, viu? Meu muito obrigado a todos que acompanham na internet, e meu boa noite. Boa noite. Boa noite. Com a palavra, o vereador Silvio. Boa noite, presidente. Seu Boa nome, noite. cumprimento os vereadores, funcionários da casa. Boa noite às pessoas que estão nos assistindo pela internet. Eu tenho pouca coisa a falar hoje. Nós temos alguns pontos aqui no município que, na minha opinião, queimaram a luz dos postes e está bem escuro. Então, mandar um ofício para Eletro, né? Passar a noite e ver esses lugares tão escuros e trocar as lâmpadas. Tem E não bastante. tem bastante ponto, não é? Que a gente está pagando a iluminação pública. Então, eles têm a obrigação deles trocarem, tá certo? Então, um ofício para que faça isso. A respeito das placas, né, que a gente está aí lutando, todos nós vereadores lutando, tive a informação que agora foi para aquisições, né, adquirir essas placas. São mais de 300 placas que vão ser compradas. Que bom. Tá? Então, esse é uma boa, né? Eu acho que dessa vez sai. Vamos ver. O setor de aquisição não vai enrolar, né? Para que seja adquirida essas placas e o trânsito possa funcionar, né? Eu acho que hoje é só, presidente. Obrigado. Boa noite a todos. Obrigada, boa noite. Palavra, vereadora Adalberto. Bom, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos, vereadores, funcionários, turma da internet, população de Queluz. Eu ando bem cedo e eu presto muita atenção na cidade, à parte da manhã, sempre eu estou prestando atenção. E eu queria parabenizar esses meninos que trabalham nessa parte da manhã, eu não sei se é da madrugada, que limpa Queluz. Eles deixam a cidade limpinha. E eu tenho visto, você não vê um papel na cidade. Depois que a população começa a chegar, que sempre um joga um negócio. Então, eu queria parabenizar essa turma do setor da noite, que eles trabalham. E também eu tenho andado para a roça, eu tenho visto esses meninos do setor de cantoneiros, né, que estão limpando as vias das roças da cidade. De manhã, né? A gente vê o trabalho deles é intenso, forçado, e não é fácil, não. Eu também parabenizo eles por esse trabalho deles. E desejo a todo mundo, população de Queluz, também que está sempre atenciosa com a gente, prestando atenção no que a gente está falando. E vereador é isso aí, é para trabalhar, né? Para discutir, fazer as coisas boas para a cidade. Uma boa noite a todos. Boa noite. Vereador Tucci. Boa noite, vereadores, servidores, Boa todos que nos assistem na internet. Eu queria fazer uma indicação em relação a um sistema que tem vinculado de câmeras, acho que a Polícia Militar, que o sistema detecta, né? Se há a possibilidade do município correr atrás dessas câmeras e não sei se obrigatoriamente tem que fazer um convênio com a polícia, como que funciona. Então, indicar se há a possibilidade de tentar fazer com que nós possamos adquirir esse bem. Tendo em vista que, por outras sessões passadas, eu indiquei em relação ao portal, a necessidade, por ser a primeira cidade do Fundo Histórico Queluz, né, que eu acho que é muito mais difícil. É óbvio, vai requerer mais investimento. Então, mas alguma coisa tem que ser feita. Tem outras cidades aqui no estado de São Paulo que já estão com esse sistema funcionando. Ele é preciso.
Eu estou falando isso porque eu fui vítima esses dias aí de uma situação de furto, e isso ajudaria a detectar realmente esses sinistros aí. Serviria para tantas pessoas do fundo do Vale Histórico quanto o Queluz, né? Então, uma indicação para ver se há possibilidade desse sistema. No mais, eu confesso que eu fiquei a semana meio envolvido nessas coisas, não tenho muito o que dizer. E também indicar também um pedido do morador, até do meu bairro, lá do bairro da Porteira, que pediram se há possibilidade de colocar 2 quebra-molas na rua José de Araújo. Essa é indicação? Como indicação. Tá. E isso, sobre o assunto que nós estávamos discutindo agora há pouco, em relação aos táxis, pode ser, eu quero mandar um requerimento mesmo para o Executivo, que faça esse estudo junto ao órgão responsável, se há possibilidade de fazer o que eu falei, criar uma central, alguma coisa via rádio, para que possa ser feito regularizado realmente. Faça um estudo para ver se pode ser regularizado de maneira adequada realmente os pontos de táxi. Tá, então, requerimento. Um requerimento ressaltando o que eu levantei na ocasião passada. Tem pontos descobertos. Tá. Entendeu? Então, uma proporcionalidade. Eu acho que realmente dessa forma a população vai estar sendo acolhida pelo sistema, pelos profissionais, né? Então, tanto o taxista tem que ganhar dinheiro, quanto a população tem que ter acesso ao serviço em todos os pontos da cidade, né? Então eu penso dessa forma, mandar um requerimento para que pode ser feito um estudo dessa forma aí. Tá. Em votação, requerimento do vereador Tucci. Silvio. Sim. Dominique. Sim. Senhor Paulo. Sim. Cássia. Gustavo. Tucci. Adalberto. Aprovado o requerimento. Só, vereador. Só. Obrigado. Obrigada. Com a palavra, a vereadora Cássia. Boa noite aos nobres pares novamente. Boa noite aos funcionários da casa e à população de Queluz que está assistindo a sessão de Câmara com a gente hoje. Está difícil. Eu gostaria de iniciar hoje meus pedidos falando sobre a resposta da Secretaria de Saúde sobre meu pedido de informação sobre preenchimento do SINAM, que é a notificação de agravos do município, só para fomentar a luta que vem sido feita aqui no Vale do Paraíba, que, graças a Deus, já tem tornado muito maior. Os casos de violência doméstica em 2018 inteiro, de violência interpessoal que é notificado, foram 17 casos. E isso coloca as unidades de saúde dos bairros. Só em 2019, até o mês passado, de agosto, foram feitas 28 notificações, comparado com o ano de 2018. Então, quer dizer, quando a gente fala de violência contra a mulher, nós realmente precisamos falar do assunto e dar voz para as mulheres que estão sendo agredidas. Eu gostaria de solicitar que fosse encaminhado um ofício para a Secretaria de Assuntos Jurídicos, com cópia para a Secretaria de Obras, sobre a possibilidade de se receber a doação de um terreno de propriedade do senhor Eduardo Prado Madalena, para melhorar a rua sem saída da Escola Professor José de Paula França. Ele me procurou e disse que gostaria de ceder uma parte do seu terreno para melhorar a rua da escola. Então, eu gostaria que fosse encaminhado esse ofício para a possibilidade de receber a doação desses 20 metros de terreno, por favor.
Gostaria também que fosse enviado um ofício para estar vendo a possibilidade de um projeto de lei aqui na casa, aplicando-se multa para as empresas que os motoboys do município estão prestando serviço. Nada pessoal contra ninguém, até porque, quando acontecem essas situações, o motoboy está de capacete, mas eu acho que a gente tem que ter o bom senso. Sai em Queluz, final de semana à noite, os motoboys estão passando embaixo do viaduto. É muita falta de respeito com a população. Se pega alguém que está vindo andando a pé, ali é lugar de passar moto? Não é. A gente sabe que não é. Para os pedestres, eles estão passando em cima das praças. Nem se fosse São Paulo justificaria esse tipo de coisa, mas Queluz, que quase não tem carro na rua, os motoboys estão passando por baixo do viaduto ou por cima do viaduto do alto da igreja para poder fazer entrega de lanche, que não tem nada na rua, eu acho que é uma falta de respeito com a população. Então, eu gostaria que fosse verificada essa possibilidade desse projeto de lei para aplicar multa nos casos das empresas que estão utilizando esses serviços. Porque, realmente, a gente tem que analisar. Depois que acontece um acidente, aí não adianta reclamar, né? Eu acho que a gente tem que ter o bom senso para certas coisas aqui na cidade. A gente reclama tanto e falta, eu acho que, um pouco de juízo da população na hora de tomar certas atitudes aqui que não condizem, né, com a nossa cidade, que são realmente sem necessidade, pode colocar a vida de outras pessoas em risco. Eu gostaria que fosse encaminhado um ofício também para a Secretaria de Assuntos Jurídicos da Prefeitura, sobre a possibilidade de um convênio com a Unisal de Lorena, com os cursos de Psicologia e Recursos Humanos, para trabalhos sociais, aqui com o fornecimento de estagiários, como, por exemplo, para um projeto Despertar, que é o que para trabalhar com agressores que vão ser encaminhados pelo Fórum. Eu já entrei em contato com a Unisal e eu estou encaminhando o projeto também, para que sejam fornecidos profissionais para melhorar o projeto e também dar projetos visando os adolescentes e os jovens da cidade, como se preparar para a entrevista de empregos, preparar a moçada para fazer um bom currículo, que roupa colocar na entrevista de emprego, como se portar. Então, eu acho de suma importância a gente trabalhar com os jovens do nosso município. No mais, eu só queria agradecer a todos mesmo. Uma boa noite, uma boa semana, um bom ano, um bom mês de setembro que se inicia. Muito obrigada. Obrigada, boa noite. Com a palavra, o vereador Paulo. Boa noite a todos presentes. Boa noite a todos que estão nos assistindo pela internet. Eu quero falar sobre o deputado Davi Cabral. Eu fiz esse pedido ao doutor Davi Cabral para que ele ajudasse a nossa cidade, que está tão carente de verba para da infraestrutura. Então, provavelmente, esse mês já será liberada essa verba de R$500 mil. Eu espero que seja. E também o micro-ônibus para a área da educação. Para a área da educação não é verba, somente é o veículo. E também eu gostaria de falar sobre um requerimento pedindo ao Executivo a colocação de uma academia de musculação no bairro de Santo Antônio. E iluminação na praça do mesmo bairro, Pastor Delcide. Inclusive, já foi feito aqui por nós o requerimento da iluminação na praça Pastor Delcide. Provavelmente é um lembrete para o nosso Executivo, né? Que na realidade precisa, é muito escuro, e que ele venha ajudar aquelas pessoas ali daquele setor. Então, um requerimento pedindo iluminação da praça do Alto Santo Antônio, né? Isso. E também uma academia ao ar livre. Ao ar livre. Também eu queria só acrescentar, senhora presidente, em relação também, para ser incluído nesse requerimento, aquela parte da tela, que precisa ser trocado ali, está colocando em risco ali as pessoas ali, né? Eu creio que com pouca recurso faz aquilo ali. No mesmo requerimento, o conserto da tela, certo? Lá do Alto do Santo Antônio, com o pedido de uma academia ao ar livre
e também a iluminação da praça. Todas no bairro do Alto Santo Antônio. Santo Antônio. Em votação, requerimento. Tucci? Sim. Adalberto? Silvio? Sim. Dominique? Sim. Seu Paulo? Sim. Cássia? Gustavo? Aprovado o requerimento. Também fazia um ofício ao órgão competente, pedindo o corte de uma árvore que fica situada na subida para o Santo Cruzeiro. Quem subindo ali, atravessando a Ponte Verde, subindo o Santo Cruzeiro, à esquerda tem uma árvore ali que está colocando em risco, não é isso? E está chegando o tempo de chuva, de ventania, e ali pode causar algum problema, não é isso? Uma parte, vereador? Pois não, E não é a primeira vez que esse pedido foi feito, né? com certeza. Acho que umas 3, 4 vezes não tomaram providência dessa árvore ali. Está seca para cair, não dá? Está seca para cair. É. Eu estive ali presente com algumas pessoas que mostraram para mim, está colocando em risco. Ali é um problema sério. Eu creio que os órgãos competentes, antes que aconteça qualquer desastre ali, qualquer acidente, não é isso? Tem que ser tomada essas providências. Também eu não aceitei a resposta do Executivo da sessão passada sobre que ele não tem recurso para recuperar a praça ou campo de malha. Eu não concordei, porque provavelmente deve ter recurso nessa área de esporte. Então, eu venho colocar de novo, reiterando esse requerimento, que as pessoas vêm até a gente, principalmente essas pessoas que gostam desse esporte, eles vêm pedir ao vereador. E a gente intercede por eles junto ao Executivo. Então, eu espero que o Executivo restaure essa parte ali no campo do futebol. Tá, então o senhor vai reiterar o requerimento, Isso, né? Do isso. pedido de reforma da Praça de Malha? Isso. Em votação, requerimento. Tucci? Adalberto? Sim. Dominique? Sim. Seu Paulo? Sim. Cássia? Gustavo? Aprovado. Um ofício, já pedi também ao prefeito, e eu creio que vai haver o momento certo para ele colocar, mas eu quero fazer mais um lembrete ao senhor prefeito, a colocação de um braço de luz na pedreirinha, na direção da imagem. Onde, seu Paulo? Na pedreirinha que dá acesso ao São Geraldo. Uhum. Entendeu? Ali tem uma imagem e as pessoas vêm pedindo para mim, e realmente está escuro. E ali é o seguinte, ali para colocar uma lâmpada ali, ele tem que colocar com uma proteção, porque senão as pessoas quebram. Isso eu gostaria que constasse nesse ofício esses detalhes. Tem muitas pessoas pedindo para mim se o Executivo, se ele pode prorrogar o vencimento do IPTU. Tem muitas pessoas que estão tendo dificuldade em pagar o IPTU. E se há uma possibilidade, a colaboração do Executivo, de prorrogar esse prazo do pagamento do IPTU. Eu gostaria que fosse feito um requerimento para ele mandar a resposta para nós, para mim poder comunicar às pessoas interessadas. Tá. Por favor. Um requerimento ao Executivo pedindo a prorrogação dos vencimentos do IPTU, né? Isso. Tucci? Adalberto? Sim. Dominique? Sim. Seu Paulo? Sim. Cássia? Gustavo? Eu também gostaria de falar, não vou falar para ofender ninguém. Só vou falar na parte que toca a mim e meus demais colegas aqui presentes. Quando eu fiz esse requerimento sobre o táxi, foi eu e o Silvinho. O Silvinho fez antes, depois eu fiz reiterando esse requerimento. O porquê que eu fiz? A pedido deles. Porque a situação dos taxistas é o seguinte, eles estão irregular. Mas eu fiz para haver uma regularização para que, de uma forma que eles estão ajudando também a comunidade ali. E outra coisa, eles estão irregular, mas eles estão procurando servir
e ganhar para poder pagar as suas prestações. Porque, na realidade, eu tenho carro de táxi e há muitos anos, em 2005, 2008, por aí, o meu ponto era na Figueira. E eu não conseguia pagar a minha prestação. Porque um carro novo, geralmente, é a alta prestação. E o que eu tinha que fazer? Infelizmente, eu vinha trabalhar aqui em frente ao Correio, para mim chegar no fim do mês poder saldar a minha dívida, que é a prestação do carro. E da mesma forma eles estão fazendo aqui, que os carros deles são todos carros novos, e eu reconheço as dificuldades que eles têm para pagar essa prestação desses carros. Então, o que eu fiz? Fiz um requerimento pedindo aquele ponto, naquele setor. E foi aprovado, e não precisava nada disso, nada de discussão, nada de ofensa, poderia ser tudo sanado na votação que o Executivo mandou para nós. Seria, porque o Executivo, a gente tem que falar o que é certo. O Executivo mandou para nós, já mostrando pessoas que estavam fazendo presença aqui, que estavam anulando o ponto anterior, para legalizar o ponto aqui em frente à estação. Então, houve essa emenda. E eu disse aqui presente que já existia um ponto, não precisava da emenda. Mas a votação foi feita. Tudo bem. Então, eu só estou me justificando o porquê eu votei a favor do veto. O porquê? Votando a favor do veto, naturalmente o Executivo iria vetar. E eu, com o meu voto, se fosse preciso, o meu voto, se aprovado esse veto, seria o meu voto. O porquê? Pensando futuramente em legalizar esse ponto ali voltava no setor que foi feito o requerimento. Então, essas foram minhas intenções, da melhor possível. Agora, quero dizer também que não sou vereador de cabresto, porque já passei nessa casa de leis aqui, procurei fazer o melhor, procurei respeitar todos os meus colegas. Então, mas é muito bom, entendeu? Mas é muito bom o ser humano, ele reconheceu o erro. É virtude de todos nós, ser humano, reconhecer o erro. Como foi falado aqui nessa casa de leis, pedindo desculpa das ofensas, no calor da palavra, surge, eu sei que surge, certas palavras desagradáveis que vêm ofender os novos colegas. Então, é o que eu quero dizer a todos vocês. Devemos respeitar os nossos pares. É o nosso dever, porque tem uma internet transmitindo e não faz bem ao vereador. Não vai aumentar nada falar palavras desagradáveis aos nossos pares. Nada mais a acrescentar. Boa noite a todos. Deus abençoe a todos. Boa noite. Boa noite. Amém. Boa noite a todos. Boa noite. Eu hoje não tenho nada a dizer, já foram falados o que tinha. Me esqueci, no momento da moção de pesar, de falar do falecimento da dona Maria Rodrigues, lá do São Geraldo. Eu gostaria até que acrescentasse, não sei se há necessidade de uma votação agora, mas fazer uma votação, então, da moção de pesar do passamento da dona Maria Rodrigues. Tucci? Sim. Adalberto? Sim. Silvio? Sim. Dominique? Sim. Seu Paulo? Sim. Cássia? Gustavo? No mais, fica aqui meu boa noite a todos vocês, a população, funcionários, internautas. E declaro encerrada a 13ª sessão ordinária. Anuncio a 14ª sessão ordinária no dia 16 de setembro. Boa noite. Boa noite. Bom demais, acabou cedo.